Nós vamos conversar com um especialista em segurança de voo, examinador de pilotos, comandante Fábio Borilli. Boa tarde, Borilli. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, Debona. Se é que podemos chamar de boa tarde. Né? Isso, exatamente. Pelas circunstâncias, sim, muitas imagens estão sendo distribuídas pelo WhatsApp, né, de momentos antes, no momento da decolagem, no momento do acidente. Acredito que o senhor já deve, inclusive, ter visto algumas dessas imagens. As condições de voo, ao que parece, não eram as mais adequadas para aquele momento, 9 horas e 15 minutos, por volta disso, lá em Canela. Do que o senhor já se apropriou de informações, o que é possível dizer? Desde o momento do acidente eu comecei a receber diversas ligações, inclusive porque eu habitualmente opero no aeroporto de Canela também, né? Hoje vale a gente frisar que é um aeroporto, não mais um aeroclube, né? Um aeroporto da Infraero. A pista recém passou por reforma, ficou excelente, mas é uma região muito complicada para a gente voar, principalmente quando o tempo não está em condições visuais ou condições ideais, com sol, digamos assim. Né? A gente tem muita elevação, muitas antenas na volta, e isso torna o voo muito perigoso ali. Na hora do acidente, recebi diversos vídeos, tá? Tem condição de afirmar que o fator determinante para esse acidente aí, quase que 100% de certeza, foram as condições meteorológicas, tá? O aeroporto, no momento da decolagem, encontrava-se fechado. A gente não pode dizer que o aeroporto tinha condições de voo visual, porque não tinha. Um voo visual especial, que seria uma permissão concedida, né, pelo controle de tráfego aéreo para você voar dentro de uma área terminal de 40 milhas. Você deveria ter pelo menos 3.000 pés, 3.000 metros de visibilidade horizontal e 1.500 pés de teto. Pelas imagens, não tinham 50 pés de teto. Né? Estava mais ou menos na altura do... Borilli, como é que se autoriza? Quem autoriza? O aeroporto fechado no momento? Mas aí eu acho que vem aquela explicação, né, Borilli? O aeroporto, ele informa aos pilotos que as condições meteorológicas não são as mais adequadas. Porém, a decisão de pousar ou decolar é do piloto, né? A decisão de um aeroporto não controlado, sim, é do piloto. Ali a gente não tem a estação meteorológica e também não tem uma torre de controle, né, que possa nos fornecer a autorização devida, como a gente tem em Porto Alegre, por exemplo. Então a gente tem algumas categorias diferentes de aeroportos, que tem aeroportos com torre, que tem controle, tem aeroportos com rádio, que é um serviço de informação de voo apenas, que ele informa as condições, mas a decisão já é do piloto, e ali a gente não possui esse serviço. Não possui o serviço que dá autonomia para o piloto decidir, então, o que fazer. Exatamente. Bom, a gente está falando de um aeroporto, então, confirmando, né, Borilli, que não tinha a torre de controle. A aeronave, ela é preparada para situações adversas como essa? A aeronave, ela é preparada para voar no voo por instrumentos, só que a gente tem... Logada para isso, né? Isso, mas no caso dessa decolagem, por exemplo, a gente não tem uma carta de saída de voo por instrumentos. Então, isso é um mapa que a aeronáutica desenvolve, né, com base nos obstáculos da região, com base numa rota mais livre e prevendo já uma possibilidade de uma pane de motor ou alguma coisa assim. Então, como não teríamos isso, ele não poderia, mesmo assim ainda haveriam mínimos, né, para utilizar essa carta, ele não deveria ter decolado ou não poderia ter decolado perante a legislação. O que diz, as condições pediam prudência da parte dele. As condições meteorológicas era de que ele deveria ter retardado a saída, então. Com toda certeza, não deveria ter decolado. Borilli, pelo tempo da decolagem, pelos vídeos que a gente teve acesso e o tempo da queda, o que pode ter acontecido? Você acha que ele pode ter tentado retornar? Qual é a leitura que você faz? Então, Debona, eu já visualizando os gráficos do Flight Radar, que é um aplicativo que rastreia as operações de voo por aí, né? É uma rede não oficial, tá? E essa rede, existem várias antenas espalhadas em alguns lugares, até mesmo em residências,
que compõem isso para o pessoal entusiasta da aviação verificar. Ele decolou, efetuou uma curva à direita, me parece que planejada, porque a proa que ele manteve estava bem alinhada, não teve variação abrupta, nada. O que teve uma variação abrupta foi de altitude, e pode ter sido influência da batida, ou pode ter devido a alguma desorientação espacial que o piloto possa ter tido. Essa desorientação espacial, até mesmo por causa da serração, ele não sabia onde estava, ele não sabia, por exemplo, se ele estava subindo, descendo, indo fazendo um percurso que ele não conseguisse identificar, ter pontos de referência. Perfeitamente. Quando a gente perde um dos sentidos, audição, visão, a gente tende a se desorientar, né? Então você deve exclusivamente prestar atenção nos instrumentos do avião, porque você tem ali no horizonte artificial um instrumento giroscópico, então aquele instrumento você tem que confiar. Por mais que a sua sensação fisiológica você entenda que esteja em uma curva e ele dizendo o contrário, confia nele porque ele vai estar certo. Nós temos são informações muito importantes, né, Josimar? Sim, recuperando, né, o especialista Fábio Borilli. Primeiro, aeroporto fechado, sem torre de controle, nenhuma condição para voo. O piloto assumiu esse risco e minutos depois de ter decolado acabou caindo. E tem uma outra situação que para mim me chamou muito a atenção. As pessoas, quando ouviram o barulho, elas ouviram o barulho de algo caindo. Não houve um barulho anterior, não houve um problema. Barulho do motor. Como, por exemplo, pudesse indicar que a aeronave estava com algum defeito. Né? Houve o barulho já da queda. Reforçando o que o Fábio Borilli está nos dizendo, que ao que parece o piloto pode ter se confundido e não necessariamente que o avião estivesse com problema, mas que poderia ter ocorrido uma falha humana nessa decolagem. É isso, né, Borilli? Exatamente. Na grande maioria dos acidentes, inclusive outros acidentes que eu já comentei, infelizmente estou virando habitué aqui da Rádio Gaúcha, né? Sim, verdade. Mas a grande questão é a falha humana, né? Grande maioria dos acidentes se dá por falha humana. Nesse caso, eu acredito que não foi diferente, né? E, ao que tudo parece, foi um voo controlado em direção ao solo, que a gente chama CFIT, uma sigla em inglês, né? Então, Controlled Flight into Terrain. Agora, a grande dúvida também, que vai ser difícil, tem que esperar as autoridades verificarem. Esse avião, por exemplo, é um avião 1990, pilotado pelo piloto proprietário, né? Que estava junto com a família a bordo, e esse avião não tem previsão de ter gravador de voo, ou seja, caixa preta. Então, agora é muito importante o pessoal manter o local do acidente, né? Para que o pessoal do Seripa possa chegar lá e visualize se teve alguma eventual parada de motor ou alguma coisa assim, ao que tudo indica não, mas é possível ver de acordo com posição de hélice, o jeito de amassamento, etc. Tem N maneiras de poder tentar descobrir o que aconteceu, né? Mas infelizmente a gente não tem um gravador.